Pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, essa semana a gente vai voltar a algumas videoaulas, né? Semana passada a gente começou já a falar um pouquinho mais entrando, né, nessa apostila nova sobre principalmente aqueles outros colonizadores né, europeus que vão vir para o Brasil além dos portugueses. Para começar, né, a gente começou a falar, eu falei para vocês que vão ser dois grupos de europeus, né? Franceses e holandeses. Esses dois grupos vão vir principalmente porque eles acham que é um absurdo. Como assim espanhóis e portugueses vão dividir a América somente para eles? Só porque eles chegaram aqui primeiro? Né? Os franceses se aproveitando principalmente, né, de que o litoral nosso aqui no Brasil ele é muito grande e sabem que os portugueses não dão conta de colonizar tudo, né, de ocupar tudo, vão colonizar dois pontos principais aqui no Brasil. Maranhão, né, lá, né, o estado nosso do Nordeste, né, que é a única capital nossa no Brasil que foi construída pelos franceses, né? São Luís. Por sinal, recebe o nome de São Luís em homenagem ao Luís XIII, que era o rei Luís XIII da França. Bom, pessoal, eu já passei para vocês, né, o materialzinho, mas a gente vai continuar falando com ele, né? Principalmente vamos dar continuidade a quando vêm os franceses, né, para o Brasil na colônia. Para a gente lembrar, né, um pouquinho, os indígenas mesmo, eles vão entrar em contato e vão comercializar com os europeus de forma geral. Para eles não faz muita diferença se o cara é português, se ele é inglês, alemão, francês, holandês. Bom, os indígenas percebem que existe uma diferença de línguas, né? Que não, mas para eles, assim como os povos indígenas são considerados a mesma coisa para os europeus, para os indígenas também não faz diferença, porque para eles a sensação é somente de que eles estão, né, vindo povos do mar para ali para terras brasileiras, né? O que acontece? Entre esses vários indígenas, né, vão ter trocas, os franceses vão ter uma boa relação, principalmente com os tamoios. Os tamoios são um grupo indígena, não é somente uma tribo, uma etnia, mas são várias etnias, inclusive os goiatás, que são esse grupo indígena aqui, ó, que eles foram quase extintos pelos portugueses, né, em forma geral. O que acontece? Os goiatás eram um grupo, por exemplo, que era considerado pelos portugueses um povo muito violento. Mas por que essa violência? Porque de como forma os portugueses tentaram invadir as áreas, né, dominadas pelos goiatás, né, os goiatás nada mais do que se defendiam. É por isso que quando os franceses vão chegar no Brasil e vão, né, principalmente chegar ali na região do Rio de Janeiro, né, que os portugueses deram esse nome, porque eles achavam que a Baía de Guanabara, que é aquele lago que eu mostrei para vocês, né, que aqui, ó, era apenas um rio e não que era realmente uma bacia, né? Eles não entendiam que era, né, que era uma baía, desculpa, bacia não, uma baía, né? Quando tem essa entrada aqui, ó, e a água do mar entra, é formada, a gente chama de baía. Essa baía aqui no Rio de Janeiro existe ainda, que é chamada Baía de Guanabara, né? Essa baía, ela vai ser absorvida, essa região, pela capitania de São Tomé, que é a capitania que formava principalmente ali o grande Rio de Janeiro. Só que mesmo sendo tomada pela capitania de São Tomé, ela não vai conseguir o tempo todo ter portugueses ali, porque ela é muito grande. Então, os franceses vão se aproveitar disso e vão entrar principalmente usando essas pequenas ilhas dentro da Baía de Guanabara, né? Não é à toa que essa ilhazinha hoje em dia chama ainda Ilha Vilagnon, em homenagem a um dos europeus líderes que chamava Vilagnon. O que acontece? Né? Nesse período, vai ser uma das primeiras né, documentação de uma revolta indígena, que vai se chamar Revoltas Goiatacazes.
que acontece? Os goiatás, né, que é esse grupo indígena aqui, eles vão se revoltar contra os portugueses e vão atacar, né, que ocupavam essa região. A revolta foi tão truculenta que os goiatás, hoje em dia mesmo, goitacás, eles são tipo quase extintos, né? Foi uma etnia indígena que foi quase totalmente dizimada pelos portugueses. Mas os goiatacás, eles vão conseguir expulsar os portugueses, principalmente da região em que eles vivem. Essa imagem mesmo, ó, como vocês podem ver, né, você consegue ver grupos, né, europeus aqui, claramente europeus, e grupos indígenas invadindo, né, que são os goiatacás, invadindo essa região, né, que os portugueses tentaram. Se vocês separarem aqui nessas imagens, ó, mostra que os portugueses tentaram colonizar e os goiatacás invadiram porque, né, não lidavam muito bem. Bom, como eu falei para vocês, os franceses vão conseguir, no fim, colonizar duas regiões no Brasil. Uma vai se chamar França Antártica, né? Vão durar apenas 12 anos, tá? De colonização francesa, tá? Pouco tempo, se a gente considerar. E os franceses vão vir para cá, principalmente, né? Porque muitos deles estão fugindo da França. Por que fugindo da França? Se vocês lembrarem, né, como foi feita né, como fala, a colonização inglesa, como eu falei para vocês lá né, nos Estados Unidos, eu falei para vocês também que estavam existindo isso, né? Os ingleses foram para os Estados Unidos principalmente fugindo, porque eles eram puritanos, né? Religião cristã também, mas que era proibida na Inglaterra, já que a Inglaterra era oficialmente anglicana. Na França aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Os puritanos vão fugir da França, porque a França é um país, desde muito lá atrás, né, um país essencialmente católico, né? Então, os cristãos que vão, né, protestantes vão contra a Igreja Católica vão fugir porque a Igreja Católica vai perseguir esses cristãos. Então, né, é a fuga dos calvinistas. Os calvinistas, eles são esses grupos protestantes que eu falei para vocês, são cristãos também, mas que, né, não pertencem à Igreja Católica. O segundo motivo dos franceses irem para o Brasil é porque eles também queriam o comércio do pau-brasil e outras matérias-primas, como eles vão descobrir outras plantas, né, e até animais exóticos, os franceses também vão ter interesse, né? Quando que vai começar essa colonização francesa na França Antártica? Vai ser em 1555, né? Vão vir dois grupos. Um grupo liderado por o católico, que recebe o nome a ilha até hoje, ali na Baía de Guanabara, que é o Nicolau de Villagignon, e o Guenote. O Guenote nada mais é do que um outro nome para calvinista, tá? Que é o Conde de Coligny. Os dois, apesar de eles terem mais ou menos, né, do começo eles terem uma ideia do que eles querem trazer, né, pegar o pau-brasil e tudo mais, eles vão chegar em algum momento em conflito, né? Onde que eles vão se estabelecer? Eles vão se estabelecer, né, na ilha de Serigipe, que é essa ilha aqui, ó, que eu falei para vocês. Apesar da Bahia ser muito grande, eles vão pegar essa ilha pequena apenas porque eles se sentem, né, mais à vontade e eles tiveram melhores, como falam, melhores relações com os indígenas morando nessa região, né? Eles vão ficar 12 anos e eles só vão ser realmente expulsos dessa região pelos portugueses que dominavam já o resto, se vocês verem aqui, ó, da Baía de Guanabara, né, no Rio de Janeiro, né? Outro motivo que vai facilitar muito que os portugueses consigam realmente retomar essa terra, né, a ilha de Villagignon, é porque tanto o Villagignon como o Conde de Coligny, eles vão entrar em conflitos. E esse conflito vai vir simplesmente porque eles são
de religiões diferentes. Tem que lembrar que o Lannion ele é católico, né? Que é a mesma religião que era a França naquele momento, e o Conde de Coligny, ele é um huguenote, que ele é um protestante, e tipo, a primeira coisa que os protestantes fizeram é tipo entrar em contato, né, contra os católicos, né, em toda a Europa. Então essa instabilidade vai enfraquecer muito e vai fazer que os portugueses consigam retomar com mais facilidade essa região. O que é? Só vai dificultar para os próprios, portugueses o que a gente vai chamar de Confederação dos Tamoios. Os tamoios são grupos também, né? São vários grupos indígenas, vai ter os goiatacás, vai ter outras tribos indígenas juntos. Eles vão percebendo que eles conseguem ter uma relação mais fácil com os franceses, eles vão se juntar os tamoios e os franceses contra os próprios portugueses que estão nessa região, né? Por que eles vão se juntar? Porque os portugueses vão pegar a mão de obra e vão escravizar, principalmente para retirada do pau-brasil, né? Vai acontecer um monte de coisa. A Confederação dos Tamoios vai ser muito dura, porque vai ser uma dizimação total, ultra mesma, violenta contra os indígenas, os tamoios, tá? Os portugueses vão sair vitoriosos, né? Mas é por isso que os goiatás, quase também que eu falei, que os goiatás vão acabar quase nessa região, principalmente porque os tamoios em geral, né, que são feitos por várias tribos indígenas, de várias etnias, vão sofrer com a Confederação dos Tamoios, tá? Os portugueses não estão ter dó, não, mesmo. Como durou apenas 12 anos essa colonização, os franceses vão tentar colonizar outra região, que é o que eu falei para vocês, que é a região ali do Maranhão, né? E que vão construir a primeira capital, a única capital francesa no Brasil. Que vai ser essa região vai ser chamada de França Equinocial. Ela já vai durar menos tempo ainda, mas durando menos tempo eles vão conseguir fazer que fique mais coisas são construídas no Maranhão do que na própria França Antártica, que durou mais tempo, tá? O que acontece? A capitania, né? Os franceses vão colonizar a capitania de Maranhão, só que a capitania de Maranhão era muito maior do que o próprio estado do Maranhão hoje em dia, tá? Quem que vai liderar isso? É o francês chamado Jacques Riffaut, tá? Por que eles vão querer? Vocês verem o mapa aqui, ó. Essa aqui, tá, gente? Aqui fica, só para vocês terem uma noção, o Maranhão também tem essa entrada aqui, e aqui fica a capital do Maranhão, São Luís, tá? Aqui toda vai ser São Luís hoje em dia, mas os franceses vão dominar principalmente o que parece ser essa ilha, tá? No meio. Ela vai ser chamada de Mauritânia, por sinal. E eu vou explicar da onde que vem esse nome, Mauritânia. Mas por que os franceses foram, né? Por que tomar o Maranhão? Por que essa região tão longe, por sinal, do Rio de Janeiro? Essa região, gente, ela é muito estratégica, porque ela fica, se vocês virem no mapa do Brasil, vocês vão ver que a região do Maranhão, ela fica ali bem quase, né, bem no norte, né, e que fica quase na América, em direção à América Central. Ali passavam-se muitos navios, né, que atravessavam toda a América Central e a América do Sul para ir em direção à Espanha. Por que ela é tão estratégica? Porque ali era facilmente, né, dava para se assaltar navios espanhóis. E diferente dos portugueses, os espanhóis já tinham achado ouro e prata aqui. Então, o que acontecia? Os franceses assaltavam na pirataria mesmo, no puro luxo da pirataria, os navios espanhóis carregados de ouro. Por sinal, muitas vezes a construção de São Luís vai ser com base nessa pirataria. Uma coisa que facilitou também essa região é que os franceses tiveram uma relação muito amistosa
com etnia indígena tupinambás que moravam nessa região. Tá? Os tupinambás mesmo vão ajudar os próprios franceses a explorar pimenta, canela, madeiras nobres, como o pau-brasil, né, para que seja enviado para a França, né? Por isso que, como eu falei para vocês, a França, né, vai ser aqui São Luís, por isso que eles vão construir a capital, por sinal, do estado, né, Maranhão aqui, bem nessa região aqui, que fica São Luís. Olha, se vocês verem, São Luís é bem no mar, tá? São Luís, ela vai ser construída, né, em 1614 e, como eu falei para vocês, ela vai ser homenagem ao rei Luís XIII, né, que dominava a França naquele momento, né? E aquela ali também era muito interessante para os franceses, porque essa região fica muito perto de outra colônia francesa, que é a Guiana Francesa, que, por sinal, é um protetorado até hoje da França. Gente, a gente tem ainda a Guiana Francesa, ainda pertence ainda à França até hoje. E a Maranhão e a Guiana Francesa, eles eram muito próximos, principalmente por causa do rio Amazonas, que dava acesso a Maranhão, através do rio Amazonas, a regiões lá para cima da Guiana Francesa, tá? Para essa região, diferente também, ali mais ao sul, no Rio de Janeiro, os franceses mandaram vir para colonizar a cidade, né? Os padres capuchinhos. Os padres capuchinhos, gente, eles são da ordem dos franciscanos. Para quem aqui não é católico, não sabe quem é a ordem dos franciscanos, os franciscanos são da ordem do chamado São Francisco. O São Francisco, ele é muito parecido, ele se veste muito, a representação dele se veste como essa aqui. E o São Francisco, ele era uma pessoa que ele abriu mão de todas as posses dele em homenagem a Deus. Então, ele abre a mão de todas as luxúrias, se veste sapatos muito simples, né? As túnicas são muito simples. Hoje, o São Francisco, ele é conhecido como o santo dos animais, aqueles que protegem os animais. Por isso que, se vocês virem uma imagem a São Francisco, ele está com uma criança na mão, que é o menino Jesus, e na outra, normalmente, ele, ou embaixo dele, tem algum tipo de animal, tá? Os capuchinhos, eles são da ordem do São Francisco, tá? E eles vieram para essa região, apesar de ficar muito pouco tempo, para catequizar os indígenas, já que tinha uma relação fácil e tranquila até com os tupinambás, né? Então, ó, se vocês encontrarem alguma pessoa vestida assim por aí, vocês têm que saber que eles são da ordem franciscana, ou seja, eles seguem o ensinamento de São Francisco. Bom, pessoal, a aula por hoje é só isso, e amanhã a gente vai ver um pouquinho mais dos holandeses no Brasil. Beijo!